dia! Para mim é bom dia e eu estou super animada para nossa aula de hoje. E você, também está? Ai, que bacana! Então vamos estar juntos aprendendo. E o nosso SEAD aqui hoje, a nossa aula de hoje é em preparação para as provinhas externas. Você já fez alguma provinha? Então é com a professora Ana Paula. Meu nome é Ana Paula e a gente vai conversar um pouquinho sobre o SEAD Prepara. Você conhece o que é o SEAD Prepara? Vai te preparar para as provinhas externas. O que são provinhas externas? São aquelas que a sua professora não faz, que vem de outro lugar para você fazer. Bom, essas provinhas, elas têm uns nomes. Uma delas se chama SAEB, a outra SAEGO, e é aqui que a gente vai te preparar para fazer essas duas provinhas. Bom, qual é a diferença, professora? A diferença é que o SAEB, ele é aplicado em todo o Brasil. E o SAEGO, ele é aplicado para avaliar somente no estado de Goiás. Para ver aí se os segundos aninhos estão, supimpa. Você tá supimpa? Vamos trabalhar um pouquinho de matemática para você aí ficar melhor ainda? É aqui mesmo. O nosso tema da aula de hoje é o seguinte: números naturais, quantidades, ordens e medidas. Números naturais. Você sabe o que é número natural? Você sabe o que são números naturais? Vamos compreender isso agora. Nós vamos conversar sobre esses números relacionando quantidades, ordem, medida ou código. Você já viu o número que utiliza como código? Eu já. Alguém já me disse alguma coisa. A senha do celular é um código, você sabia? Sua mamãe já te falou sobre isso? Que no celular dela tem senha? Então, são números que são códigos. Bom, para nossa aula de hoje nós temos um desafio, né? Para a gente compreender toda a nossa aula de hoje, foi nos proposto reconhecer o que são números naturais. E eles indicam em diferentes situações. Eles aparecem, eles apresentam em diferentes situações. Quantidade, ordens, medidas, códigos, identificação. Vocês sabiam que um número pode identificar alguma coisa? Como, por exemplo, a identidade. Todos que têm identidade têm um número ali que vai identificar aquela pessoa. Certo? Bom, então vamos lá. Nós temos aqui, né, para nossa provinha, para o nosso treino de hoje, a questão número 1. Do que se trata? Foca na tela que a gente vai fazer a leitura juntos, tá? Deixa eu pegar a minha canetinha para a gente fazer melhor essa leitura. Como vocês ainda estão no segundo aninho, eu vou sublinhando, né? E vocês vão acompanhando aí na tela. A figura representada, a ordem de chegada. Então, aqui nós temos, né, 4 crianças que representam a ordem da chegada. Da corrida na escola. Eles estão fazendo uma corrida. Para quê? Para a hora do recreio. Então, a figura representa a ordem de chegada da corrida na escola, na hora do recreio. Nós temos 4 meninos ali, né? Quem chegou em 4º lugar? A primeira coisa que precisamos saber, o que é 4º lugar? Para a gente identificar esse 4º lugar aqui, com essas crianças. Bom, quando a gente pensa em 4º lugar, a gente lembra de posição. É a ordem que vai se chegar, né? Então, aqui está pedindo 4º lugar. 4º a gente identifica assim, com essa bolinha aqui, em volta do número 4. Então, quando se tem a bolinha lá em cima do número, pode ser qualquer número. No nosso caso aqui, é o 4. 4, 4. Então, a gente coloca aqui a bolinha para indicar a posição. Se é o 4º lugar, eu teria que contar aqui,
é o meu ponto de chegada. Se aqui é o meu ponto de chegada, amiguinhos, eu vou ter que começar a contar, né, do ponto de chegada, para eu saber quem chegou primeiro. Pronto, já dei todas as dicas desta questão, certo? E agora, você sabe responder essa pergunta? Você sabe aí a resposta? Qual a alternativa que vai responder a nossa pergunta? Bem, aqui nós temos o ponto de interrogação. Quem chegou em quarto lugar? Foi o Tiago? Foi o Nino? Foi o Caio ou foi o Lucas? Deu para perceber aí? Um minutinho para vocês. Ah, pronto. Você já sabe a resposta? Então vamos conferir? A nossa resposta aqui mostrou que é a letra A. A letra A é quem, amiguinhos? O Tiago. Nossa, professora, mas por quê, né? Por que a questão é a alternativa A? Vamos perceber isso aí na tela? Foca na tela, por favor. Bom, é o seguinte, nós temos 4 crianças. O primeiro ali, se eu contar da chegada, né, que é a nossa cerquinha ali, é o Caio, certo? Só um minutinho. É o Caio, olha só, a setinha está indicando ali que é o Caio. Então, o Caio ocupa a posição de número 1. Então, é o primeiro lugar, ele foi o primeiro a chegar. Depois, nós temos o Nino. Tá vendo a setinha apontando aqui para o Nino? O Nino, ele ocupa a posição de segundo lugar, certo? Em seguida, nós temos o Lucas. O Lucas, ele ocupa a posição de terceiro lugar. Tá vendo? Ele foi o terceiro a chegar lá no recreio. Bom, e por fim, o Tiago, aí, o último, ocupou a quarta posição. Olha só, foi o que perguntou, né, na nossa questão. O quarto lugar. Por isso que a nossa resposta foi o Tiago, né? Porque o Tiago ocupou a quarta posição. Então, é a letrinha A mesmo. Por que não poderia ser o Caio, por exemplo? Porque o Caio, ele ocupou aqui, ó, a primeira posição. E a nossa pergunta era sobre a quarta posição, o quarto lugar, né? Se tivesse perguntado o segundo lugar, seria o Caio. Então, compreenderam a nossa resposta da questão número 1, amiguinhos? Certo? Bom, se já fizemos aí a alternativa à questão número 1, já vimos então. Qual que é a nossa próxima pergunta? Muito fácil, né? Vamos então para a nossa segunda questão referente ao nosso desafio. Bom, vamos aí fazer a leitura? Observe o número a seguir. Eu tenho um número aqui. Está escrito o nome do número. Olha só, 127. Esse é o número que eu tenho. Eu estou percebendo aqui que eu tenho 3 casas. Você sabe aquelas casinhas de ordem? Bom, aqui a gente já pode identificar 3 casas. Olha, 1, 2, 3. Então, eu tenho que ter dentro deste nome aqui, ó, 3 números. Concordam comigo? Aqui eu tenho que ter 3 números. Vamos descobrir quais são esses números? Porque na nossa pergunta, ele quer saber qual é o número que é referente ao que está escondido aqui no nominho dele. A escrita por extenso desse número. Olha só a pergunta, o ponto de interrogação. Então, qual que é a escrita, né, desse número? O número que está aí dentro, desse número extenso. Bom, vamos descobrir então?
Eu tenho aqui 100, que a gente já identifica que está na casa do 100, né? 100, olha só o nome, 100, já fala aí que está na casa do 100. Quando a gente escuta a leitura do número, a gente já consegue identificar qual é a posição desse número. Bom, 20. Então, eu tenho aqui, ó, 20. Ai, professora, mas são muitos números. A gente vai fazer direitinho, cada um na sua ordem, tá bom? E 7. 7. Quando ali passa de 10, né? Aí, quando passa de 9, eu já tenho ali 2 dezenas. No caso aqui, eu não tenho 2 dezenas. Aqui eu já começo a contar, né, meu número daqui para cá. Eu tenho aqui, ó, 7. Ah, já comecei a compreender aí esse número. Tem algum que é parecido aqui nas respostas? Professora, não tem. Se eu for colocar todos esses números aí, vai dar muito diferente. Agora é que eu vou ensinar para vocês. Mas primeiro eu quero que vocês identifiquem aí qual é o número que está escondido nessa escrita por extenso. 127. Já sabe? Vamos conferir então qual é o número que está escondido? Olha, diz aqui que é a letra C. Você acertou aí? Vamos então ver essa letra C. Ó, o número 127. Eu tinha indicado para vocês como seria a escrita desse número, né? 100, que está na casa do 100, 20, que eu preciso de 2 dezenas, e o 7. Professora, não tem como ser, ó, 127. Aí agora que a gente vai colocar na casa de valores e vai entender isso muito bem. Olha só, 7 vai ficar na unidade. Olha, não é 20 sozinho, porque eu tenho aqui, ó, vários números para compor a resposta. Então, aqui eu não vou colocar esse 0, vai ficar o 2. E aqui eu vou partir para a última palavrinha do nome do meu número, 1. Porque eu também não vou colocar o 0. Ah, professora, mas por que você colocou esse 0 aí? Para mostrar para vocês a ordem dessas palavrinhas aqui, ó. Qual é a classe dessa ordem? Aqui eu possuo só um número que contém uma dezena, né? Então ele está sozinho. Aqui eu preciso de todos os números que tem aí, ó, 2 dezenas, 2 números. Aqui no caso é 2 dezenas, pode ser 3, mas tem que ser 2 números compostos. E aqui eu preciso de pelo menos, ó, 3 números compostos, por isso que eu coloquei para vocês o 100. Tá aí, nosso quadro de valores, né? Resolvido a questão. Bom, a gente viu então que a letra C foi a nossa resposta da questão 2. Vamos partir para o próximo e último exercício do nosso SEAD Prepara. Bom, vamos para a nossa leitura? Observe a figura a seguir. A quantidade de calçados de Mariana. A Mariana tem uma porção de calçados aqui. É para a gente observar essa figura e ver aí a quantidade de calçados. Quantos pares? Olha só, que é uma informação importante. Quantos pares? Você sabe o que é pares? Pares é quando a gente anda de 2 grudadinhos no recreio, né? Tem que ter 2 integrantes, 2 objetos, tem que ter o par. Quando a gente fala par, a gente tem que colocar um outro integrante. São 2 objetos, são 2 balinhas, um par de balinha, um par de botas, um par de chinelos, um par de camiseta. Eu tenho que ter 2 camisetas, eu tenho que ter 2 chinelos, eu tenho que ter 2 balinhas. Deu para entender? Então, quando eu for fazer a contagem, para eu saber essa resposta, o que eu preciso fazer? Eu preciso contar de 1 por 1? Ou eu preciso contar de duplinhas, né? De 2 em 2? O que você acha? Qual a melhor estratégia?
para a gente chegar à resposta. Lembrando que a gente tem que observar na pergunta. A gente tem que responder exatamente o que a pergunta está fazendo. No nosso caso, está perguntando o que aqui? Quantos pares de calçado ela tem? Atente-se à pergunta, por isso que eu disse que isso daqui é muito importante. Ah, você já sabe a resposta? Vamos confirmar isso então? Vamos ver quantos pares de calçado Mariana tem? Letra A, você acertou! Ai, que bom! Então, diz que a letra A, 7 pares de calçados? Agora vamos entender isso. Mas por que não é a alternativa D? Alguém aí falou que seria a alternativa D? 14 pares de calçado? Vamos ver isso? Vamos ver isso aqui escrevendo. Vamos contar juntos. Quando eu falo par, eu tenho que contar de 2 em 2, de 2 em 2, de 2 em 2, de 2 em 2. Compreenderam? Se eu for pensar que é a alternativa D, a gente não vai contar de parzinho. Se for a alternativa D, olha só como que a gente vai contar. Separado, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Aqui, a prof acabou de contar que não é de parzinho. Daí sim, dá 14. Mas a pergunta não foi essa. E a gente tem que observar a pergunta. A pergunta foi para você contar em pares. Olha, amiguinhos, tem que ser em pares. Senão, não responde a nossa pergunta. Então, esta contagem aqui não está correta. Como que a gente tem que contar, então? De parzinho. Um parzinho. 2 parzinhos, 3 parzinhos, 4 parzinhos, 5 parzinhos, 6 parzinhos, 7 parzinhos. Aí sim, confirmou a questão letra A, número 7. 7 pares de calçado é o que Mariana tem. Então a pergunta foi: quantos pares de calçados ela tem? Mariana tem 7 pares de calçados. Por isso que não poderia ser a letra D, que no caso ia contar separadinho. A questão pediu para a gente contar de 2 em 2. Tinha que fazer o par. Foi fácil? Foi difícil? Volta aí o vídeo que você pode assistir novamente, tá bom? Combinado? Bom, o que nós aprendemos então nessa aula de hoje? Agora é o momento de você anotar aí no caderninho. Separe um caderninho para o SEAD Prepara, porque as provas já estão chegando e você vai poder olhar no seu caderninho as questões. Essas questões, a gente fez aí uma separação de um monte de provas e pegou a que era mais importante para a gente conversar juntos aqui. Anote agora o que a gente viu na nossa aula de hoje. Nós vimos os números naturais. Sabemos que esses números, eles possuem, nos indicam ordens, que é a posição. São números que indicam esta posição. Nós aprendemos também que os números representam quantidades, como nos pares de calçado, Nós vimos também que os números podem ter seus nomes, que a gente chama de escrita por extenso. A gente vai escrever o nome do número em que estamos vendo, Bom, já anotamos aí o nosso mapa mental, já fizemos o nosso mapa mental. Então, o que foi mais importante na nossa aula de hoje? Vimos que o número é muito infinito, que dá para fazer uma porção de coisas com ele. E também que eles nos indicam posições, quantidades, códigos, não foi? Isso tudo os números representam e fazem parte do nosso dia a dia e da nossa vida, não é mesmo? Eu fico por aqui, até a próxima aula.
Tchau!